Olá, gente. Sétima, sexta, sétima. Vamos lá. Ah, já tá na página. Beleza? Gente, eu preciso que todo mundo esteja com as câmeras ligadas, né? Então, não tem exceções aqui, pelo menos que eu saiba. Certo? Ana Clara. Ana Júlia. Caê. Brenda. Brenda, você não tá no celular, não? Porque sua irmã estava no computador. Eduarda. Minha Castibricas também. Gabriel Taê. Heitor. Também não. Júlia. Por enquanto não. Maria Clara, as duas sim. Pedro, sim. Rafael Torres, não. E Rafael Ramos também não. Né? Brenda, fala comigo, Brenda. Cadê sua câmera ligada, Brenda? Eu acho que a Brenda não tá aqui. Vamos, então. Ah, a Brenda resolveu aparecer. Olha lá, ó, pessoinha. Gabriel sem vergonha também pegou e desativou. Gente, nós vamos agora para a página... Hoje são 17. Nós corrigimos, então, até a página 371. Né? Isso. Prova de vocês semana que vem, quinta-feira que vem. Já, professor, já. Nós já estamos aí findando o segundo bimestre, né, gente? Então, o que acontece? Temos a prova. É esse capítulo, tá? Esse capítulo atual, que no caso é o capítulo 7, região centro-oeste. Falaremos, então, nossa prova região centro-oeste, tá bom? 17/9, conteúdo da prova, capítulo 7. Aí, nós já falamos boa parte aí da região centro-oeste, tá faltando bem pouquinho, e fazer a correção das atividades, certo? Certo. Então, para casa, eu cheguei a passar essas outras atividades? Acho que não, né, gente? 375, 376, 377, até a 382. Antes a senhora tinha passado. Tinha passado? Eu tinha passado na aula passada, não? Não? Acho que foi na antepassada. Antepassada? Ok. Então tá. Então vamos fazer a correção aí delas, né? Terminar isso daqui e fazer a correção. Vocês estão bem? Sim? Todo mundo? Parece que tá todo mundo muito, muito, muito sério. Muito, muito, muito. Sim? Não? Então tá bom. Vamos lá. Vocês estão tendo tempo de vocês do nada ou não? Tempo do nada. Tempo do nada significa o tempo que você não faz nada. O tempo que você realmente relaxa. Você tira o Dia tempo. inteiro. Não, não é possível.
Tem que ter um tempo específico. Tem gente que se extrapola, faz demais a conta, e tem gente que fica o tempo inteiro no nada. Pode não. Tem que. Você não tá o tempo inteiro no nada, né, Brenda? Você tá aqui com a gente, tendo aula. Vocês têm tarefa para casa, vocês fazem tarefa de casa, vocês têm coisa para fazer em casa para ajudar o pai e a mãe, para poder organizar as coisas em casa, não tem? Acho que todo mundo tem feito sua parte, né? Ajudar a cuidar do irmão, da irmã, de algum, sei lá, algo assim. Além disso tudo, vocês precisam ter o tempo que vocês vão relaxar totalmente. Isso é comprovado cientificamente que todo mundo, todas as pessoas, até pai e mãe, precisa de tempo do nada. Que é não pensar em filho, não pensar em marido, não pensar em problema nenhum, trabalho, coisa de casa, nada. Você simplesmente relaxa. Você tira aquele momento, que seja 30 minutos por dia. O ideal é 1 hora por dia. Você vai tirar para você. Você vai fazer uma oração que você gosta, ou você vai tomar um banho relaxante. Ah, não, eu gosto de deitar na cama e olhar para o teto, ficar olhando para o teto. Então, fica lá olhando para o teto 1 hora, que seja. Ou então, faz coisas que você gosta que te relaxa, sabe? Ou então, um momento que você vai tirar para você jogar joguinho. Eu adoro jogar joguinho, eu vou jogar joguinho nesse momento. Você não vai jogar joguinho o dia inteiro, né, gente? A gente precisa fazer alguma coisa útil da vida, senão a gente também se sente muito mal. Mas você precisa ter aquele momento ali no dia para você ter o tempo do nada. Não, eu gosto de filme romântico, de comédia romântica, besterol. Por que besterol? Não porque tem besteira que eu tô falando, gente, mas é que não agrega valor nenhum de conhecimento pra gente. Eu gosto disso. Eu assisto filme lá, é a mesma historinha, é o mesmo conteúdo. Só que eu gosto disso para relaxar. Aquilo ali me relaxa. Então faz isso, tá? Vocês têm que lembrar disso. Eu não sei se a gente vai estar junto aqui ano que vem. Ou sempre tem algumas coisas do tipo, eu sempre preocupo, porque às vezes sai algum aluno, alguma coisa assim, né? Mas vocês têm uma situação aí de poder, ano que vem, por exemplo, tá com outra turma, com outro professor, com outra escola, algo do tipo. Lembrem-se disso, que quando vocês estiverem estudando para vestibular, vocês precisam ter um momento do nada. No dia, ou pelo menos que seja uma vez por semana. Você precisa ter um momento do nada, tá? Para relaxar, para poder voltar em si, para limpar o cérebro, para poder concentrar direito. Às vezes está muito difícil alguma coisa que vocês estão fazendo, vocês estão estudando um negócio muito difícil, uma tarefa de casa bem complicada, por exemplo. Vocês relaxam, depois você volta, você consegue fazer bem tranquilo. Vocês já tiveram essa sensação ou não? Sim? Então é necessário fazer isso, né? De vez em quando você relaxar para depois voltar e conseguir concentrar direito, né? Ramo que é ramo. Problema todo mundo tem, é bem complicado mesmo, mas a gente tem que focar. Aí tentar concentrar no momento que a gente está, no exato momento. Agora, ninguém vai cuidar de alguém que está passando mal. Vocês não estão em momento de estar cuidando de ninguém em volta. Vocês estão no momento de estar aqui concentrado na sala. No caso virtual, mas está. Então, vamos concentrar no que a gente está fazendo. Quando vocês estiverem trabalhando, também façam isso. Esqueçam família, esqueça tudo que tem de problema e foquem no que vocês estão fazendo naquele momento. Isso é uma concentração, isso é treino, né? E vocês têm esses momentos de ter sala de aula, ou que seja virtual atualmente, mas você tem isso para poder treinar realmente, tá? De conseguir se desligar de uma coisa, concentrar, depois você resolve o problema que você tem que resolver no dia que deve ser, tentar relaxar aí. Cada coisa no seu lugar, né? Então, 372. Acabei de colocar a presença para você. Rafael Torres, né? Nós temos aí aspectos econômicos da região centro-oeste, tá certo? Então, o que são esses aspectos econômicos aí? Até a década de 1970, a atividade agropecuária era mais desenvolvida nos estados do sul e do sudeste. Sudeste. Sul e sudeste. Então, região de Minas Gerais, São Paulo e para baixo ali, ó, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Né? Não nessa ordem exatamente, mas esses estados aí especificamente, tá bom? Então, a construção de Brasília, ela impulsionou o quê? Você trazer esse tipo de agropecuária, produção agrícola, pecuária e também até indústrias para a nossa região aqui, certo?
Foi mal, gente. Daqui a pouco eu tô sem voz, de tanto falar. Aí nós temos atividades primárias, que são o quê? Extrativismo, pecuária, agrícola, são os principais. Extrativismo vegetal, mineral, animal. Agropecuária, tudo quanto é tipo de animais. E agrícola, né? Na verdade, tudo quanto é tipo de coisas agrícolas, de produtos plantados, né? Então, você tem aí, nessas atividades primárias, você tem principalmente a agropecuária e você tem a soja e carne bovina, tá? A soja como carne bovina são as duas principais, agrícola e pecuária, que tem na nossa região aqui, que mais se destaca. A cana-de-açúcar também? Também. Mas a soja é a principal mesmo, tá? Então, nessa agropecuária, nós temos isenção de impostos, financiamento para aquisição de terras, insumo de máquinas, você tem insumos, máquinas, tudo isso daí, ele favorece o crescimento agropecuário do Centro-Oeste. Então, com destaque aí para a produção de soja, milho, arroz, cana-de-açúcar, carne bovina e algodão. Então, eu tenho uma casa, por exemplo. Eu não tenho, gente, mas se eu tivesse, por exemplo, uma casa que fosse minha, e aí ela está no meu nome, e eu quero produzir soja, eu posso fazer uma parceria não, mas pegar o dinheiro emprestado com o banco e colocar a minha casa como garantia. Se eu não conseguir pagar o banco toma a minha casa, tá? O que acontece nisso? Aí eu consigo ter um arrendamento pego esse dinheiro emprestado do banco, arrendo um pedaço de terra. O que é arrendar? É eu pagar um aluguel anual por aquele pedaço de terra, certo? E aí vai continuar sendo dono aquela pessoa ali, mas anualmente eu vou pagar um aluguel para poder usar aquela terra. E aí eu uso aquela terra para poder ter o plantio de soja, por exemplo. Então eu peguei esse dinheiro, arrendei essa terra, paguei esse aluguel da terra de um proprietário qualquer lá, que eu achei legal a terra, tem água, tem tudo. E planto soja com esse dinheiro que eu peguei emprestado. Tenho irrigação, utilizo para poder ter tratores ali para passar e dar certo essa plantação da minha soja. No fim, eu consigo ter o meu lucro e consigo pagar o que eu precisei pegar emprestado, por exemplo, do banco. O que acontece? Eu passo até a minha casa, mais o lucro que eu tiver ali da soja, eu consigo comprar um terreno, algo do tipo, né? Isso é possível? É sim. Lembrando que dependendo da quantidade, isso aqui no Brasil é um tanto meio esquisito. Dependendo da quantidade de terra que eu vou arrendar, da quantidade de dinheiro que eu vou pegar emprestado, se eu peguei menos dinheiro, eu vou ter menos tempo para poder pagar. Quando a pessoa pega muito dinheiro, vai ter mais tempo para pagar. E aí pega muito dinheiro, tem mais lucro e você tem mais tempo para pagar. O outro que pegou pouco dinheiro, lascou tudo, às vezes, muitas vezes acontece, ela tem menos tempo de pagar e gira um problema gigantesco aí envolvido, certo? Então, é meio complicado essa relação aí de banco, pegar dinheiro emprestado de banco e coisas do tipo, mas acontece muito na nossa região de vários produtores rurais aí, tá certo? Vamos lá. Desenvolvimento de pesquisas, tecnologias, melhorias nas plantas. A gente já estudou sobre as plantas geneticamente modificadas, né, gente? Vocês lembram disso? Sim? Então, essas melhorias aí genéticas, órgãos principais como a Embrapa, desempenho agrícola, você tem aí o sistema de calagem, né, fertilizantes, grandes áreas foram desmatadas para a produção agrícola também. A gente já falou isso aula passada, né? Se não me engano. E aí passamos para 373, indústrias e extrativismo, nós temos o agronegócio, atividade extrativista, colônia, o Brasil ele era colônia de extração, como pedras preciosas e tudo levado a quê? Ouro, diamante para o exterior. E você tem aí como minério de ferro atualmente, município de Corumbá, ferro e manganês também, município de Corumbá de Mato Grosso do Sul, não é Corumbá de Goiás, tá, gente? É Corumbá de Mato Grosso do Sul que tem essa extração aí de ferro
de minério de ferro. Você tem madeira também, Mato Grosso, formação de pastos. Além do estado de Goiás se destacar como a produção mineradora da região. Tá? Goiás se destaca aí, várias cidades de Goiás como produtora mineradora, extração de minérios. Né? Atividades econômicas no meio ambiente do Centro-Oeste. Você tem reservas para poder preservar o meio ambiente, aquele tipo de animais e tal, coisas do tipo. Tem um desenvolvimento sustentável, você tem espécies endêmicas, espécies que só vivem naquela região, com o tipo de clima, com o tipo de vegetação, com a quantidade de água, o tipo de solo específico que tem na região. Se você pegar esse bichinho, micro-organismo, e levar para outro lugar, ele não vai sobreviver. Se você acabar com esse tipo de vegetação aqui, esse bichinho não vai sobreviver. Tá? Então, são espécies endêmicas. Da mesma forma, acontece algumas plantas. Elas só existem nesse tipo de solo, nesse tipo de vegetação, tipo de clima, daquela forma. Se não tiver aquele bichinho que vai fazer por exemplo, o piqui. Tem como piqui sobreviver em outras regiões do estado do Brasil? Dependendo do estado, não. Por quê? Porque necessita de um solo ácido. Quem que ajuda o piqui a sobreviver? A ter novos piquis. Alguns animais específicos que comem o caroço do piqui e fermentam o caroço do piqui no organismo dele, ali nas fezes do animal, e vai fazer com que tenha o despertar da planta para poder formar uma planta. Se você pegar só o piqui e deixar ele lá, ele não vai ter um novo piqui. Você precisa ter esse processo de fermentação dentro do estômago. Um dos bichinhos que tem é o tatu, se não me engano, come semente de piqui lá, o piqui em si, e tem alguns outros também, tamanduá, não tenho certeza, alguns outros que comem, e aí eles andam e fazem um cocôzinho que tem a semente do piqui, que vai brotar um pé de piqui ali, tá? Então, um depende do outro, e isso é muito importante lembrar disso, certo? Passamos agora, então, todo mundo tá tranquilo com isso daí, gente? Sim? Na página 374 também fala, atividade turística tem sido bastante praticada no Centro-Oeste. Tá? O turismo é algo muito importante aqui para a gente, que ele tem uma relação aí de proteção desse meio ambiente, na verdade, uma devastação do meio ambiente também, porque o turismo também degrada o meio ambiente, além de preservar. É as duas coisas ao mesmo tempo, mas você pensa numa reserva ambiental, num projeto aí sustentável, você vai ter lucro com aquilo, mas você também vai ter o momento aí de proteger aquilo ali. Então, você tem Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, cidade de Caldas Novas, Pirinópolis, também são cidades históricas, como a cidade de Goiás. Todos esses daí são pontos principais utilizados aí para o turismo, tá? Agricultura, a gente já falou, pecuária, desenvolvimento sustentável, é isso aí. Tem algumas cidades que são baixadas como patrimônio histórico mundial da Unesco, como parte de Brasília, também tem, por Oscar Niemeyer, que é um grande artista, né? Ele produziu o projeto de Brasília e vários outros lugares aí também. Passamos lá na página, início do capítulo. Nós já fizemos a correção até 371, né? Certo, gente? 371 foi... A hora estava corrigindo e parece que ela caiu. Certo, a gente estava corrigindo... tá. Eu anotei aqui, ó. Eu estava explicando sobre o declínio da atividade mineradora. Ela foi um dos fatores do aumento da população regional, uma vez que muitos imigrantes construíram novas cidades com dinheiro arrecadado. Eu estava falando a respeito disso, não era? Então, então você tem uma... acho que já foi explicado. Tem mais alguma coisa sem dúvida aí a respeito disso? Não? Não, né? Acho que eu já falei a respeito. E aí a outra, a gente parou na terceira, que ela é falsa, e a quarta é verdadeira. Construção de Brasília. A expansão da fronteira agrícola não impactou o crescimento demográfico da região. Errado, na verdade, impactou o crescimento demográfico, aumentou a quantidade de população que tem nas cidades em volta, né? A construção de Brasília.
E foi o resultado de... você tem um planejamento, sim, feito na construção de Brasília, você não tem um planejamento feito em volta da cidade de Brasília ali, para poder comportar a quantidade de população que foi para essa região. Então, você tem várias favelas, vários bairros afastados em volta de Brasília, que tem a situação mais precária, você tem situações complicadas ali entre a população e a polícia, tá? Então, tem conflitos ali em volta. Questão 6. Então, fica VFFV, certo? Nessa questão 5, página 371. Na página 371, nós temos a questão 6. Leia o texto e depois responda as questões. Em seus domínios, o índio não conhece limites, não existe limitação de propriedade. Dentro da comunidade, a terra é de todos, de modo que o índio pode usufruir individualmente dos benefícios da terra que está ocupando, mas não é seu proprietário. Se num ano ele faz uma roça num determinado lugar e no ano seguinte não a ocupa, qualquer outro índio poderá ocupá-la. O produto da roça é dele, mas a terra não. A terra é de todos. Isso aqui é bem interessante, né? Já pensou se a gente tivesse assim? A terra é de todos. Você pode ir construir sua casa, é sua casa, ok, a casa pode ser sua, mas a terra em si não. Se você pegar e mudar para outro lugar, a casa deixa de ser sua, você pode ter outra casa. Sei lá, é diferente a forma de ver, de pensar, né? A forma deles construírem a casa também é diferente da nossa. A nossa ela é muito fixa, a deles é uma casa em que é mais, talvez eu acredito que mais fácil de construir, de ter e tudo. E você não precisa de tanto móveis e tanto bugiganga como a gente tem, né? Eles são mais simples nesse sentido também, a forma de vida. Segundo texto, qual é a relação dos indígenas com a terra? Em sua opinião, em que ela difere da maneira como a nossa sociedade geralmente lida com a terra? Converse com os colegas e sua conclusão a seguir. E aí, a terra, a forma que os índios tratam a terra é diferente da nossa? Alguém quer explicar isso rapidinho? Sim. E aí, sim, o que mais? Nada mais? Eles respeitam e cuidam dela. Nós fazemos o oposto. Caçamos, matamos e derrubamos para ganhar dinheiro. Uhum. Você tem propriedades privadas na nossa, que propriedades que eu sou dono da terra, eu meio que faço o que eu quero com a terra, né? Já eles não, eles têm questão de preservação em relação, eu não sou dono da terra. Eu usufruo daquilo naquele momento e outra pessoa vai utilizar aquilo em outro momento e eu vou passar para outra e assim por diante. Eles não possuem limites de propriedades, todos podem utilizar a terra para produzir, para colheita, para pesca, para tudo, né? Já a gente não, a gente comercializa, a terra tem um dono, portanto, eles são proprietários dessa terra. É nesse sentido que a gente tem que colocar aí. Deu para entender a diferença para colocar? Sim? Não precisa repetir, gente? Tranquilo? Passamos então 375. Na 375, quais são as principais atividades extrativistas do Centro-Oeste? Extrativas do Centro-Oeste. De que maneira elas estão relacionadas ao processo histórico de povoamento? E aí? Exploração do minério e pedras preciosas, extração de minérios e pedras preciosas, atividades que foram importantes durante o Brasil colonial. Atualmente, com técnicas mais aprimoradas de exploração, grandes quantidades de diversos minérios são extraídos e exportados. Principais atividades extrativas são a exploração de minério e de pedras preciosas. Se eu tô certo, Pedro? Extração de minérios e pedras preciosas. Atividades que foram importantes durante o Brasil colonial.
minérios e pedras preciosas importantes no Brasil colonial. Atualmente, nós temos técnicas aprimoradas com grandes quantidades e diversos minérios são extraídos e explorados. Você tem uma intensificação na exploração desses minérios atualmente. E o povo só vai saindo. Eu vou fazer a chamada daqui a pouco e coloco falta pro povo que está saindo. Professora, a Ana Júlia passou mensagem para mim aqui. Ela falou que ela caiu e não conseguiu entrar mais no Zoom. Estranho. Mas é muita gente. Aí, ó. Ana Clara. Cadê a Ana Clara? Não tá aqui, Ana Clara. Eu vou pôr falta para ela. Vou colocar presença no início da aula e falta depois. Ana Júlia foi... Tá. Brenda tá aqui. Gabriel continua aí. Maria Clara Lopes. Cadê a pessoa? Desapareceu. Ela foi almoçar. Maria Clara Nolato Beda tá aqui. Os que estão com fome vão morrendo de fome. A gente continua dando presença para todo mundo. Pedro tá aqui e Rafael Torres. E o Daniel? O Daniel estava com falta, ó. Chegou atrasado. Rafael Torres não tá aqui, não. Rafael Torres. Tá mesmo que não. Obrigada. Ele chegou no início, depois ele desapareceu. Então, são pessoas que foram almoçar, ó. Tem 4 pessoas que já foram almoçar e a gente tá aqui passando fome. Aí a gente vai dar presença para eles e nota? Vai não. Vai. Vamos lá. Sei lá, às vezes eles nem estão almoçando, né? Só caiu a internet. Mas 4 pessoas caírem de tudo ao mesmo tempo é meio esquisito, né? Não, gente? Vamos lá. Atividades extrativistas do Centro-Oeste. A gente já falou essa daí. Todo mundo conseguiu pegar ela? Quer que repete mais uma vez? Pode repetir mais uma vez, por favor? Sim. Principais atividades extrativas são exploração do minério e de pedras preciosas. Extração de minério e pedras preciosas durante o Brasil colonial. Então, pontinho final, aí você continua. Atualmente, utilizamos técnicas aprimoradas de exploração. Técnicas de? Aprimoradas de exploração. E aí, o que acontece? Utilizamos técnicas aprimoradas de exploração, extraindo grandes quantidades de minérios. Extraindo grande quantidade de minérios. Pronto, é isso aí. Eu tentei diminuir um pouquinho mais do que eu tinha falado antes, né? Que eu tinha lido do texto. Questão 2. Explique quais são as razões para o avanço da produção agroindustrial da região Centro-Oeste. Então, explique quais são as razões para o avanço da produção agroindustrial da região Centro-Oeste. Produção agropecuária da região, introdução de máquinas agrícolas modernas, tecnologia de ponta, melhorar a produtividade. Expansão das fronteiras agrícolas. Políticas do governo de expansão das fronteiras agrícolas. Financiamentos e vantagens para produzir como infraestrutura e energia. É muita coisa isso aí.
Produção agropecuária da região. Aí você tem aí introdução de máquinas modernas, tecnologia de ponta, que melhoraram a produtividade. Tecnologia de ponta, melhorar a produtividade. Políticas do governo de expansão agrícola, de fronteiras agrícolas, né? Políticas de expansão de fronteiras agrícolas. Favorecer os produtores. Que receberão financiamentos e outras vantagens para produzir. Como infraestrutura e energia. Certo? Maria Clara Beda. Pode falar. É que eu não consegui acompanhar. Certo, Eu você parou. acompanhei até aumento da produtividade. Melhoraram a produtividade. Tá. Políticas do governo de expansão das fronteiras agrícolas. Expansão das fronteiras agrícolas. Política do governo de expansão das fronteiras agrícolas. Favoreceram os produtores que receberam financiamento. Infraestrutura e energia. Financiamento, infraestrutura e energia. Como que esse povo vai colocar, tipo, irrigação se não tiver energia? Meio tenso, né? Então tem que ter energia. E sai caro. Observe a tabela a seguir. Conseguiram pegar? Então, vamos lá. Observe a tabela a seguir. Então, Centro-Oeste, participação das indústrias no Brasil 2016, você tem Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Então, indústrias, né? Na participação industrial, você tem Goiás, primeiramente, depois vem Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, mais no final, porque o povo tudo lá gosta de ser político. Acho que é isso. Aí, nós temos qual é a participação das indústrias do Centro-Oeste. Na verdade, o Distrito Federal é muito pequenininho comparado com todos os outros estados também, né? Então, acaba interferindo nisso. Mas qual é a participação das indústrias do Centro-Oeste na economia do Brasil? Qual é o principal setor da economia que promove o desenvolvimento da região? Então, nós temos aí, ó, participação das indústrias da região é muito baixa. Goiás representa o estado com maior participação. De modo geral, a participação das indústrias da região é muito baixa. Goiás representa o estado com maior participação. O setor primário é o responsável por manter as atividades industriais e pelo crescimento da economia regional. O setor primário é o responsável por manter as atividades industriais e pelo crescimento da economia regional. Por que o setor primário? Vamos pensar a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, ela produz o quê? O açúcar,
e gera também álcool, né? Então, você tem usinas de álcool. Além disso, você tem soja, produção de soja, exportação de soja, o grão, né? Mas ele é utilizado principalmente para poder fazer o óleo e formar ração para gado, que vai ser exportado. Tá? Então, você tem indústrias aí sendo formadas. O subproduto da da soja, na verdade, é o óleo que a gente utiliza na nossa cozinha. Pensaram em fazer sabão, mas não rolou. Ficou aí esse trem. Tá? 376. Leia a manchete a seguir e depois responda as questões. Está faltando 3 minutos e meio. Em 30 anos, Cerrado brasileiro pode ter maior extinção de plantas da história, diz estudo. Então, em 30 anos, o que pode acontecer com o Cerrado? Quais as consequências disso? Então, nós temos a maior extinção de plantas da história. Essa é a resposta, né? Ponto. A expansão das atividades agropecuárias causa grande devastação da vegetação e, consequentemente, dos animais que nela vivem. Isso é uma parte. Outra coisa importante ser colocada aí, que não tem no livro, é que nessa região é a parte mais alta do Brasil e onde nascem os principais rios que vão para as outras regiões do Brasil. Então, se você degrada essa região aqui, você está degradando as outras regiões também. Ok? Você está diminuindo a quantidade de água, a qualidade da água de outras regiões. Lembrando que tem a depuração da água, tá, gente? Que vai, com o tempo, não tem mais essas impurezas. Mas se você coloca coisas químicas, radiológicas ali, sim, pode sim contaminar outras regiões. Você tem extração de minérios e joga um monte de produtos químicos na água, esses produtos químicos vão contaminar e podem chegar a prejudicar outras regiões. Você concorda com a projeção sobre a extinção das plantas? Explique sua resposta. E aí, vocês concordam que vai ter extinção das plantas? Com certeza. Todo mundo concorda? Uma das respostas pode ser verdadeira, que realmente podem ter extinção e acabar com tudo e tudo. Outras pessoas podem pensar a respeito também que poderão ter ações sustentáveis e relações de pessoas que querem manter essas propriedades com plantações e tudo mais nativas, com plantas nativas, na verdade, não plantações, mas plantas nativas, né? Então, você tem as duas coisas aí. As duas respostas certas. Tá bom? 5. A imagem abaixo mostra... Tá acabando a aula, gente. Então, essas 5 provavelmente vai ficar para a próxima aula aí, que eu vou terminar isso e fazer revisão, tá bom? (376). Então, amanhã nós vamos fazer o capítulo 7. A prova de vocês é o capítulo 7, caderno. Vai ficar da página 376 e 377, correção e revisão. Para a prova, certo? E amanhã é dia 18/9. Então, amanhã eu faço